Existe o benefício sim, mas nós temos que verificar a situação de cada cidadão, porque muitas vezes você vai só buscar o benefício, mas os benefícios também te veda alguns outros benefícios que você poderia ter. Hoje, você vai contribuir para a Previdência na razão de 5% do salário mínimo, que está dentro do contexto da contribuição mensal do MEI. É a maior parte. É o total, é a maior parte. Então, você pensa, eu contribuo, eu sou contribuinte da Previdência Social? Sim. Eu estou pagando um valor de custo previdenciário muito menor? Exatamente, que é 5% sobre R$ 60. R$ 60,60 60 hoje, 60 centavos. Mais R$1 de ICMS ou ISS conforme a atividade que você exerce. E o total. Mas mesmo assim, olhando pelo cunho da Previdência, é uma economia muito grande. 5%. ICM não se diz e impostos federais não se diz. Então, mas no caso da Previdência em específico, o microempreendedor, ele é contribuinte da Previdência? Sim. Ele pagando as mensalidades da forma que eu informei, que de 5% sobre o valor, junto lá no DAS mensal, ele vai estar, sendo contribuinte, ele tem direito à aposentadoria. O afastamento de acidente de trabalho, ou por doença, ele tem todos os direitos. Porém, no caso do MEI, contribuindo dessa forma, ele só vai aposentar-se por idade, inicialmente, que é 65 homem e 62 anos mulher. Porém, ele tem que ter 15 anos de contribuição antes da lei, porque não é simplesmente ter só a idade. Não se vai dizer assim, então quando eu tiver 64 anos, eu vou abrir um MEI. Não é assim, você tem que ter 15 anos de contribuição ou 20 após o advento da reforma da Previdência. Então, não adianta você ter 60 anos e nunca contribuiu para a Previdência. Começar a contribuir agora, você não vai aposentar por 65. Muito bom. Pode aposentar sim, ou por doença, que você vai ter, você contribuindo 12 meses, você vai ter a carência. Sei. Mas por idade, não. Então, você só pode aposentar por idade. Muito bem. Aí que cria os problemas. Por que você está dizendo que eu só posso aposentar por idade? Que após a reforma, todo contribuinte só pode aposentar por idade. Negativo. Quando houve a reforma da Previdência, os contribuintes que eram do INSS, eles podem aposentar-se por tempo de contribuição. Ou que seja por pontuação, ou que seja por pedágio. Nós vamos tratar desse assunto numa live mais específica. Mas continua a Previdência tendo direito de aposentar por tempo de contribuição. Até por aquela questão da pontuação, que a pessoa tem 35 anos de idade, com o advento da lei, e mais a pontuação por ano. Hoje nós estamos, eu até separei aqui, hoje nós estamos na pontuação 96. Quer dizer, a soma da contribuição, a soma da idade, mais a contribuição tem que dar 99 pontos. Hoje é 99. Hoje é 99. Começou com 96. Isso, começou com 93, a cada ano aumenta. Então, você estando no MEI, você não tem direito de optar por esse tipo de aposentadoria. Outra questão, se você estiver pagando a sua contribuição previdenciária, que eu disse que é 5% sobre o valor do salário mínimo, que corresponde a R$ 60,60, você vai se aposentar normalmente? Ok, mas você só pode aposentar por um salário mínimo. O seu limite de contribuição é um salário mínimo. O que, do contrário, os outros contribuintes podem aposentar de acordo com a sua contribuição mensal, com o limite de R$ 7.087, que hoje o limite de contribuição, o salário de contribuição da Previdência é R$ 7.087. Quer dizer, a pessoa pode se aproximar na aposentadoria de R$ 7.087 mês, desde que contribua para tal fim. Só que no caso do MEI, você não tem esse direito, porque você paga uma contribuição subsidiada. Que é o 5%. Isso. Agora, pergunto, Matheus, realmente o MEI não tem esse direito? Em termos. Você pode optar pela contribuição complementar. Aí você passa a ter direito a todos os benefícios que a Previdência te dá para a aposentadoria, né? Que é, como eu disse, a aposentadoria por tempo de contribuição, a aposentadoria com valor máximo de 87,22, e que é mais importante, um detalhe muito importante que muitas vezes as pessoas não sabem. Vou dar a título de exemplo. Eu sou um microempreendedor, vamos dizer que se eu fosse jovem, eu vou iniciar um negócio com os meus 25 anos e vou começar pelo MEI.
E estou trabalhando no MEI, eu ganho o meu sustento no MEI, eu estou satisfeito, eu cumpro todas as regras, eu realmente vendo o que eu compro, né? Se eu compro fora do Estado, igual se eu pago a diferença de alíquota, e eu compro dentro da probabilidade dos 81 mil de faturamento, enfim, eu cumpro todinho. Então eu estou lá nessa regra há 10 anos, há 15 anos. Aí de repente eu sou estudioso e eu passo num concurso público. De repente eu passei num concurso público, foi muito bom e tal. Eu vou encerrar minha atividade de MEI e vou lá ser o funcionário do Banco do Brasil, funcionário concurso federal, né? Concurso federal, funcionário mesmo, da prefeitura mesmo. É. Ou seja, então beleza. Então quando eu passo do MEI, vamos dizer que você passou lá no concurso público lá da Receita Federal, você vai trabalhar como funcionário público da Receita Federal. Perfeito. A Receita Federal tem um regime próprio dela, certo. Não é o INSS. Então, por ocasião da sua aposentadoria lá no futuro, o governo te dá direito, né, de forma, é um direito constitucional, que você pode aproveitar o seu tempo de contribuição na outra previdência, que no caso nosso é a Previdência Social. Então eu posso jogar todos os valores que eu paguei durante todo o período, que no caso do meu exemplo, o do MEI, para a minha aposentadoria junto ao regime especial lá da Receita Federal. Né? Só que, se eu estiver no MEI, se eu contribuir simplesmente no MEI, com 5% do valor do salário mínimo, eu não posso usar esse tempo. Entendi. Então, por isso que é importante a gente analisar cada caso. Como eu posso usar esse tempo? Se eu fizer a complementação. E a complementação é 15% do valor base de um salário mínimo. Aí tem que fazer a guia à parte. Tem que fazer no mesmo DAS MEI, né? Porém, você tem que fazer a complementação. O custo vai aumentar, porque você tem o interesse de se beneficiar dos requisitos do MEI, que seja do imposto de renda, seja da Receita Federal, seja do ICMS, mas no caso de aposentadoria, não, eu quero ter uma aposentadoria melhor, eu quero concorrer melhor, eu quero chegar lá com as condições normais do contribuinte individual. E é só para lembrar, o contribuinte individual, o autônomo, o mesmo contribuinte facultativo, ele tem que recolher 20%, a alíquota é 20% do salário, né, do salário mínimo, no caso, limitado a R$ 7.087,22. Então vamos dizer que eu quero ter uma aposentadoria condizente, você vai fazer seus cálculos, analisar, viu, Matheus? Analisamos, beleza. Então eu vou contribuir com a Previdência Complementar do MEI. Então o que eu pretendo recolher, eu quero chegar máximo do máximo, então eu vou recolher sobre R$ 5.000. Então eu vou pagar um complemento de 15% sobre esse valor, né, para eu ter condições de brigar lá com a regra normal da Previdência, aposentar melhor. Se, por exemplo, nos Deus nos livre, ter doença ou acidente, eu vou ter uma rentabilidade melhor da Previdência. Então é muitíssimo importante observar isso, porque já teve casos aqui, no próprio escritório, na Concor, que o microempreendedor não sabia desse detalhe. Acaba perdendo. Acaba perdendo. Aí já ficou mais velho e ele tinha condição, porque às vezes ele tinha outras contribuições, foi empregado no passado, ele não observou isso. Então lá no final ele teve problema. Então daí a importância capital, mesmo sendo microempreendedor, de orientação. A gente tem que analisar o passado previdenciário desse cidadão para poder propor. Falei, ó, você pode ser um MEI, só que você não pode interromper sua contribuição. Você já veio aqui, ao contrário, às vezes tem uma pessoa que trabalhou a vida inteira como empregado numa empresa, ganhando um salário razoável, né? E de repente ele foi demitido, ou a empresa fechou, ele entrou no MEI. Então, muitas vezes é vantagem ele continuar complementando a sua contribuição previdenciária. Muitas vezes trabalhar mesmo com afinco para não interromper isso, porque se ele for interromper, ele vai ter problema, neste caso desse exemplo, ele vai reduzir o valor da aposentadoria dele ao salário mínimo. Ele poderia ter um valor melhor se ele complementasse e continuasse pagando da mesma forma dos anteriores, né? Então,